Novo Testamento. Hebreus vai falar sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício, sobre o templo, da forma que era oferecido. E quando nós pegamos apenas o versículo de número 8 e lemos nessa noite, é de necessitarmos, não somente nessa noite, mas todas as vezes que nos vierem essa milionária oportunidade para fazer a exposição da palavra de Deus. É notório que nós estamos em uma cidade, eu não sei quantos habitantes tem, Pompeia, 30 mil, 25 mil habitantes, 22 mil habitantes. Na cidade de Pederneiras tem 50. Agora imagine o estado inteiro do estado de São Paulo. Deus agora nos dá o privilégio, a oportunidade para ser o pregoeiro da sua palavra numa festa dessa. Então essa oportunidade que cai sobre os nossos ombros é uma oportunidade, não é rica, não é uma oportunidade mais ou menos, mas é uma oportunidade milionária que Deus nos dá para fazer a exposição da palavra de Deus. Você também é escolhido entre 22 mil habitantes da cidade para estar aqui, como foi proferido pelo pastor Rodrigo, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. É de chamar a nossa atenção que quando nós lemos o texto, é facinho de destrinchar esse texto vai falar a respeito de passado, presente e futuro. Só que o escritor aos Hebreus, ele vai dar uma ênfase tão grande que ele vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós olhamos para algumas características de pessoas, vamos falar da pessoa do nosso mestre, olhamos para alguém pode mudar. Rapaz, o cara ficou rico, ele mudou. O cara entrou naquela empresa, ele mudou. Alguns vão dizer, só dá o poder para ele, você vai ver quem ele é de verdade. Alguém muda, irmão. E mudança, aleluia, quando eu imagino a palavra mudança, eu levo para a palavra, aleluia, como um cigano. Ele não para lugar nenhum, ele muda para lá e para cá. Alguém vem para a igreja e fala, Deus mudou a vida daquele rapaz. Eu acredito, como está em João capítulo 3, a respeito da passagem de Nicodemos, Deus não muda ninguém, Deus transforma a vida de alguém. A Bíblia diz que quando Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas eram se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando olhamos para o passado e vemos aqui uma ênfase tão grande, o que aconteceu no ano de 1902, não me falha a memória, no ano de 1904, que foi citado pelo pastor Rodrigo, daquela obra de um avivamento tremendo sobre o país de Gales. Se você continuar a história e pesquisar sobre a história, a Bíblia vai dizer que o pastor sai dos Estados Unidos para ver essa obra que Deus tinha feito no país de Gales. Ele volta, e quando ele volta, ele muda todo, aleluia, sua liturgia, a sua doutrina que ele tinha em mente, e começa a pregar sobre o batismo do Espírito Santo. No ano de 2000, do ano 1906, perdão, se não me falha a memória, havia um homem afro-africano chamado William Seymour. Ele participou de um culto e foi, aleluia, cheio da graça de Deus. E um dia ele já na rua chamada Rua Azusa, aleluia, ali, ele na Rua Azusa, ele alugou um porão para fazer a obra, e naquele porão eles começaram ali a clamar a Deus, e houve um dos maiores avivamentos nos Estados Unidos, chamado o avivamento da Rua Azusa, e esse avivamento chegou até Daniel Peg, até Dona Vigre, que chegaram na nossa nação, no Brasil, ali no estado do Pará, e esse avivamento tem acontecido na nossa nação. Mas é de chamar a nossa atenção que quando falamos de avivamento, a palavra avivamento, se você for pesquisar esta palavra, avivamento é tornar da vida. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Se avivamento é tornar da vida, o avivamento vai cair em quem já está morto. Mas eu me recordo quando Deus levanta o profeta Jonas para ir até a cidade de Nínive, aleluia, para pegar uma palavra de conserto, uma palavra, aleluia, contra o pecado de Nínive. E a Bíblia vai dizer, não é pregador, é a palavra do Eterno que diz que quando Jonas agora foge da presença de Deus, você conhece, salte a decola e compra a sua passagem, entra naquela embarcação. Quando ele está fugindo da presença de Deus, Deus envia uma tempestade rapidamente. Vamos fazer uma aplicação aqui, aleluia. Toda vez que nós saímos na direção de Deus, o vento vem, mas foi louvado aqui, que ele aquieta o vento, aquieta a tempestade. A Bíblia
dizer que Jonas agora desce no porão daquele navio e dorme. Aleluia, a tempestade está levantando, os homens desesperados, pastor Eliezer. E quando os homens estão desesperados, a Bíblia que diz, não é um pregador, a Bíblia vai dizer que eles começam o que está acontecendo. Aí vão despertar Jonas dormindo. Quando Jonas, aleluia, despertar, falou: rapaz, está acontecendo uma tempestade, nós está perdendo tudo. Resumindo a mensagem, Jonas disse: a culpa é minha, joga no mar que a tempestade vai parar. Quando eles jogam Jonas no mar, Deus prepara um caixão de carne. Que caixão de carne é esse? O caixão de carne agora que vem, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, pastor. O caixão de carne é o grande peixe. Jonas agora é tragado, engolido por aquele grande peixe. Quando ele está naquele caixão de carne, o caixão é de carne, o defunto, aleluia, está vivo, e o mar é de água. Deus vai andando por meio daquele deserto, para aquele cemitério de água. A Bíblia vai dizer que Jonas sai até a cidade de Nínive. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Jonas chega na cidade de Nínive para pregar, falar a mensagem que Jonas vai pregar, uma mensagem 3 dias, a mesma mensagem. Jonas vai pregar, Jonas não troca o seu expulsário. Jonas não vai pregar uma mensagem, vai pregar uma mensagem de arrependimento. Quando Jonas começa a pregar uma mensagem de arrependimento, a Bíblia diz que para acontecer um genuíno avivamento precisa de a palavra ser pregada. A palavra tem que ser proferida para acontecer um avivamento. Quando Jonas está pregando, o rei, o Senhor de Nínive, aleluia, vai se arrepender. Mas sabe por quê? Ele se arrependeu de princípio. Diz a história, eu não sei se é Eusébio de Cesareia ou é Flávio José ou Eugênio Miller, mas um dos historiadores vai dizer que lá, aleluia, na doutrina dos ninivitas, eles acreditavam que em anos levantava um profeta vindo da saga, vindo do mar. E quando eles descobrem que Jonas saiu do mar e veio pregando, eles acreditam na pregação de Jonas. Aí o rei leva todo mundo em jejum, aleluia. Outro sinal verdadeiro para um avivamento acontecer é o jejum. Sem jejum não acontece avivamento. Sem jejum não tem como acontecer um avivamento. Quando Jonas prega, a Bíblia vai dizer que toda a cidade de Nínive vem ao arrependimento. Outra coisa para acontecer um avivamento: arrependimento. Sem arrependimento não tem avivamento. Tem que se arrepender das velhas práticas, tem que se arrepender da prática que vai lá fora, tem que se arrepender das práticas que vai no culto, no quarto sozinho, no celular, na intimidade, no telefone. Abrindo a tua alma e declarando todo o teu depósito para aqueles que são sanguinários, para aqueles que são porcos aí fora. Por isso que foi proferido nesse altar, tem que receber avivamento aqui e profetizar lá fora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto está falando que ele não muda, ele é o mesmo. Para falar de avivamento é tornar a da vida. Eu poderia falar do avivamento que aconteceu na cidade de Sunem. Você conhece a aldeia de Cor, quando lá Elias ressuscitou o filho da viúva. Eu poderia falar da Sunamita, quando Eliseu passou na sua casa e ressuscitou o filho da Sunamita. Eu poderia falar de Eliseu já morto dentro de uma cova, jogaram um soldado, porque foi falado de soldado aqui, que o soldado foi se levantado para marchar no livro de Êxodo, lido aqui nessa noite 14 e 15. Mas a Bíblia vai dizer que quando jogaram o soldado lá dentro da cova, tocou em Eliseu e o soldado saiu marchando. Eu poderia pregar nessa noite vários avivamentos que aconteceu no passado. Eu sei que você conhece Santiago de Cor. Agora eu vou entrar um pouquinho no texto que os irmãos escolheram no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1.
Senhor, e ele vai falando com Deus. Quem ora tem resposta. Vou falar mais uma vez. Quem ora tem resposta. Abacuque ora ao Senhor e Deus vai trazer resposta para Abacuque, que Abacuque agora vai ouvir de Deus. Ei, Abacuque, pode ficar tranquilo, eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar os babilônicos para castigar o povo de Judá. Aí Abacuque entra em parafuso, porque tem gente quando entra na prova, quando entra na tribulação, passando uma perseguição, muitas das vezes não entende o processo, só foca na promessa, mas não entende o processo. Mas quando você entende o processo, a Bíblia que diz, não é